Oi gente, tudo bom? Sou a Gabizinha, esse aqui é o Filmes e Snacks e eu prometi de pé juntinho que eu não ia falar mais de Outlander aqui, só que a quinta temporada acabou e eu não consigo ficar calada diante de tudo que eu assisti. Eu ainda tô tentando digerir algumas das coisas que eu assisti. Essa temporada quebrou muita coisa que já tinha sido construída ao longo da série. Toda essa coisa de a Claire badass, super forte, não sei o que, consegue contornar tudo. Biologicamente falando, ela acabou conseguindo, contornar. Mas claramente essa temporada destruiu ela, coitada. Não dou conta, mas enfim, vou continuar contando depois da nossa vinheta. Bora lá? Nada a ver, né, com a série, mas ok. É só porque eu vi Mamma Mia esses dias. Tá, gente, primeiro, pra quem não assistiu Outlander ainda, tem outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição sobre os motivos pra você assistir. Ela é uma série de ficção histórica, então você consegue acompanhar a viagem da Claire no tempo e todo o desenrolar disso, né, questão de adaptação e tudo, mas tudo isso eu falei no vídeo. Esse vídeo eu vou dividir basicamente em falar um pouquinho sobre as minhas impressões dessa quinta temporada. Teve muita informação, muitas coisas. E falar um pouquinho das minhas expectativas para a próxima temporada. Ela já tá confirmada. Existem alguns rumores também aí de uma série derivada que eu vou falar mais pra frente. E basicamente é isto. Alguns pontos que eu achei muito relevantes pra essa quinta temporada. Eles trouxeram muito essa questão da construção do companheirismo entre o Roger e o Jamie. A gente viu no final da quarta temporada, o Roger decide que ele vai ficar assim com a Brie. E aí o início da quinta temporada já é o casamento deles e tudo mais. Mas a gente ainda consegue acompanhar um pouquinho desses pequenos atritozinhos de questão de confiança e tudo mais entre o Jamie e o Roger. E a série inteira, o arco inteiro dessa temporada trabalha muito isso. Então tem muitas situações que o Jamie vai estar à mercê do Roger, totalmente. E depois dessa situação, que é quando o Jamie quase morre pela picada da cobra, eles realmente se veem como companheiros mesmo, assim, tipo, carne e um vai estar ali pelo outro, e isso é muito legal. Outra coisa que acontece nessa temporada é que o Young Ian, ou Jovem Ian, né, ele retorna pra Fraser's Ridge e ele tá muito esquisito, assim, muito estranho. A gente consegue ver que ele tá carregando a pedra do índio viajante no tempo lá, né, da história dos Mohawks. Só que ele tá muito esquisito. E no início eu até tinha achado muito ruim, porque ele não deu muito detalhe ainda, ele não contou o que aconteceu com ele. Mas, dadas todas as histórias que eles abordaram nessa temporada, faz muito sentido. Eu acho que ficaria muito corrido se fosse nessa temporada especificamente. Mas eu ainda acredito que eles vão entrar mais nesse passado dele, o que aconteceu, como que ele... realmente, né, o que aconteceu lá na tribo dos Mohawks pra ele voltar e voltar tão diferente. E o último ponto que eu quero falar, antes de eu entrar exatamente no último episódio, é a atuação dos personagens, dos atores, né. Não tem nenhum defeito desde quando a série começou, só que é digno de dar um elogio e falar sobre. Desde o início, a Claire e o Jamie são personagens que são muito expressivos, mas eles são muito mesmo. Esse último episódio, mais ainda, né? Ver a Claire do jeito que ela tava é de cortar o coração. E eles conseguem transmitir, através das expressões deles, exatamente o que a gente tem que sentir também, sabe? Então, a gente vê a Claire toda regaçada lá, é de cortar o coração. Tem toda o amadurecimento do Ian, você consegue perceber pelo jeito dele. Ele tá muito diferente do que ele era. Então todos esses pequenos detalhes constroem uma temporada que foi sensacional. E agora, indo para o último episódio, ele tem muitos easter eggs de várias coisas que a gente viveu ao longo da série inteira. A primeira coisa a destacar é que isso já foi dito em reportagens
com entrevistas com os personagens. Todo esse flashback, entre aspas, né, que a gente tem da Claire durante o último episódio, nada mais é do que uma dissociação que acontece. E isso é uma coisa, um rolê meio da psicologia aí, quando a gente tá tendo um trauma muito, muito sério. Algumas pessoas conseguem se dissociar e meio que vão pra um local seguro. E foi basicamente isso que ela fez. Então, tudo que é construído naquele flashback não é nenhuma viagem mais, até porque a gente viu que basicamente eles já estão no lar deles, né? Tanto que a Brie e o Roger não conseguem viajar de volta. Consegue ver Fraser's Ridge em um quadro no flashback. Tem também a referência da época em que ela tava na França, que é a laranja. É a primeira vez que ela realmente entra nesse lance político e tudo mais. E é, assim, ameaçada. E o mais legal de tudo é que a gente vê todo mundo vestido e trajado com roupas da época, né? Ali é mais ou menos década de 60. Só que o Jamie não. Ele tá exatamente como na primeira temporada. Então, é muito legal o significado que isso traz. De que, né? De que mesmo que o tempo passe e tudo mais, o amor por eles ainda é a mesma coisa. Aquela coisa clichê que a gente adora mesmo assim. Agora, minhas previsões e o que eu espero muito que aconteça. Eles precisam mostrar a história do Ian. O que aconteceu naquele tempo que ele tava com a tribo Mohawk. Porque eu tô curiosíssima pra descobrir. É uma coisa que só passaram por alto, assim. Eu acho que isso pode ser mais explorado, até porque a pedra que ele traz do índio viajante no tempo, ela se parte e tal. O tempo inteiro ele tá nesse rolê meio bad vibes da tribo. E tem mais uma coisa que contribui para que eles falem mais dos Mohawks. O índio que tava com os Browns, quando acontece todo o rolê com a Claire, ela é estuprada e tal, ele sumiu, simplesmente sumiu. Ninguém sabe dele, então acho que ele pode voltar pra ajudar a desenrolar esse arco do Ian. Ele também é um Mohawk, ele tava com esse índio viajante do tempo, então corrobora bastante. E outra coisa foi que, pesquisando um pouquinho sobre o ano em que eles estão, né, na verdade, na série, buscando na história mesmo qual que é a parte dos Mohawks e tudo mais, eu vi que é quando as tribos começam a serem meio que expulsas mais pro norte. Então, é quando a gente começa aí a construção, a divisão certinho com o Canadá, as tribos vão mais ao norte, talvez a gente veja um pouco mais do mercado de peles daquela época, que começou a ser muito forte. E eu acho que todos esses fatos, além do fato histórico, pode ser que traga um pouquinho dessa expansão mais pro lado do Canadá na série. Aí eu já não sei se todo mundo vai, se eles vão mostrar só o jovem Ian indo pra lá, encontrando com esse índio. Então, esse eu acho que vai ser o arco principal da 6ª temporada. Além também de trabalhar esse arco dos Brown. Sobraram, né, alguns, não deveria, eu acho, mas tudo bem. Eles querem vingança, né, pela morte do Lionel. Vai ser um ponto muito importante também dessa 6ª temporada. Acho que vai dar muito trabalho pra Claire e pro Jamie. Não acho que vai todo mundo mais a norte, só o Ian mesmo, pra buscar as respostas dele. E já clica naquele botãozinho que tem ali do lado do meu nome, chamado se inscrever. Porque eu espero trazer mais coisas. Agora não mais de Outlander, né? Porque infelizmente a temporada acabou. A 6ª temporada não tem ainda uma confirmação de data, infelizmente. E existem rumores, só rumores, não sei, de que vai ter um seriado derivado do Lord John. A gente pôde ver na 5ª temporada que ele vai embora. E ele tinha postado no Twitter falando que era o último episódio de Outlander dele. Então todo mundo ficou assustado, tipo assim, ai meu Deus, como é que pode? Ele vai embora, ele é perfeito e muito bonito, diga-se de passagem. Isso é importante declarar aqui. E existem algumas ideias que estão sendo discutidas com os diretores de Outlander sobre fazer uma série derivada dele. E aí, né,
Quem sabe o que esperar? Eu não tenho a menor ideia. Eu não busquei na história da Europa o que estava acontecendo nessa época pra saber o que o Lord John poderia estar fazendo. Mas tá aí uma coisa que eu poderia fazer futuramente. Se vocês gostam dessa ideia, comenta aqui embaixo falando se acha legal ter uma série derivada dele ou se já deu, se só a 6ª temporada já é o necessário pra fechar essa história. Eu acho que da 6ª não passa. Eu acho que já tem muita história, assim. Eles já passaram por muita coisa. Acho que todos os personagens já amadureceram bastante. Tudo que precisava. E acho que depois da 6ª já vai ser só enrolação mesmo. Pra obrigar os outros a ficar vendo temporada atrás de temporada. E foi isso. Quis trazer um pouquinho da série para vocês. Não deixem de deixar um likezinho aqui embaixo e se inscrever, que isso ajuda muito. Tchau, gente. Até a próxima.